Graça e paz para você, para toda a sua família. Eu gostaria de começar esse vídeo lhe fazendo uma pergunta. E a pergunta é: o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? As respostas talvez seriam várias. Talvez seria a minha prioridade é construir uma casa para que eu possa sair do aluguel. Ou a minha prioridade é investir no meu próprio negócio para ser o meu próprio patrão. Ou de repente a minha prioridade neste momento é pagar as dívidas. Enfim, o que é prioridade para você? Eu gostaria de pensar sobre isso lendo um texto que se encontra no livro do profeta Ageu, a partir do versículo 1, Ageu 1, de 1 ao 12, que diz assim: No ano segundo do reino Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saqueal furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, suba ao monte, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei ser glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Queridos, o texto fala de um templo que foi construído por Salomão e destruído pelo exército de Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. E o povo então foi levado cativo para a Babilônia e lá ficaram 70 anos. E após esses 70 anos, o povo então retornou para a sua cidade, retornou para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, tinha várias coisas que precisavam ser feitas. Tinha o templo para serem reconstruídos, tinha as casas para serem habitadas, tinha os campos para serem semeados, tinha a organização civil e religiosa que também precisava ser ajustados.
tudo isso precisava ser feito em Jerusalém. E a pergunta que eu faço para você é: por que que Deus deu prioridade à reconstrução do templo? Talvez você esteja pensando, será que Deus não estava preocupado aonde o povo iria morar? Será que Deus não estava preocupado com o que o povo iria se alimentar, já que eles dependiam da agricultura e precisava plantar para poder colher? Será que Deus não estava preocupado com essas coisas? Por que que Deus deu prioridade à reconstrução do templo? Primeiro porque era lá que o povo cultuava a Deus, era lá que o povo adorava o Senhor. E a glória de Deus descia e o povo era ricamente abençoado. E também o templo representava a glória e a presença de Deus em Jerusalém. Por isso que Deus deu prioridade à reconstrução do templo. Então Deus levanta este profeta trazendo esta orientação, exortando o povo a priorizar a vontade de Deus, que era a reconstrução deste templo. Só que a Bíblia diz que o povo estava dando prioridade às outras coisas, como por exemplo as suas casas, colocando muito luxo, e preocupado com as plantações, com a infinidade de coisas. E quando Deus traz essa palavra de exortação, conclamando, chamando o povo a priorizar a vontade de Deus, que era a reconstrução do templo, o povo simplesmente diz, no versículo de número 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, além deles não darem ouvido ao profeta de Deus, que estava sendo usado por Deus para despertá-los no que era prioridade para Deus, eles simplesmente dão desculpas dizendo que ainda não era o tempo de reedificar o templo. Foi quando Deus levantou o profeta Ageu para dizer, por acaso é tempo de habitares vós em casas estucadas, enquanto o templo permanece em ruína, enquanto o templo permanece deserto? Foi a palavra de Deus para aquele povo. E Deus então começa a mostrar para aquele povo, através do profeta Ageu, o motivo pelo qual o povo estava passando por tantas crises. O versículo de número 9, por exemplo, relata algumas crises que o povo estava passando. Diz assim o versículo 9, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando trouxesse para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, o povo estava correndo atrás de suas prioridades. Enquanto a vontade de Deus, a prioridade de Deus estava em segundo, terceiro e quarto plano. Por isso que Deus permitiu aquela crise. Eles plantavam muito e colhiam pouco. E Deus então orienta este profeta a centralizar no que verdadeiramente era prioridade. E a resposta está no versículo de número 8, Ageu 1:8, suba ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Ou seja, reconstrua o templo, dela me agradarei e serei glorificado. E a pergunta que eu faço para finalizar é, o que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade na sua vida?
suas coisas pessoais, materiais ou as espirituais? O que tem sido prioridade para você? Queridos, pelo fato de o povo não dar a Deus o primeiro lugar em suas vidas, o seu trabalho não era frutífero ou produtivo. E suas posses materiais não eram satisfatórias. Enquanto se concentravam em construir e estabelecer suas próprias casas, a bênção de Deus foi retida, porque não o colocaram em primeiro lugar. Por isso que nada funcionou, nada estava dando certo. Simplesmente porque o povo não estava colocando Deus como prioridade nas suas vidas. A palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus 6, no versículo de número 33, diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você prioriza Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, Ele promete acrescentar as outras coisas. Que coisas são essas? As coisas materiais, as coisas pessoais que você tanto almeja e tanto procura, e muitas das vezes as coisas não andam para a sua vida, parece que está tudo travado na área familiar, na área pessoal, na área material. Parece que tudo está travado. Por quê? Porque Deus está esperando você priorizar a vontade dEle na sua vida. Tudo que Deus está esperando é você colocar como prioridade Ele. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, você tem então a bênção de Deus sobre a sua família. Você tem a bênção de Deus sobre os seus negócios. Você tem a bênção de Deus sobre as suas finanças. Aí então as coisas começam a fluir, começam a funcionar, portas começam a se abrir, bênçãos começam a chegar na sua vida, na sua casa, no seu celeiro. Tudo por quê? Porque você está colocando Deus como primeiro plano na sua vida. Quando o povo entendeu isso e ouviu as palavras do profeta Ageu, como nós lemos aqui no versículo de número 12, que diz: então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado. A Bíblia diz que o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, passou a priorizar Deus e as coisas de Deus. E a Bíblia diz que a glória do segundo templo foi muito superior do que a da primeira. E a Bíblia diz que vinham navios, vinham pessoas de todas as nações para Jerusalém, e aquele povo então foi ricamente abençoada. Tudo porque decidiu colocar Deus em primeiro plano. Queridos, eu sei que você está passando por uma crise tremenda, assim como eu estou passando também. Essa crise na área da saúde, essa pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, uma crise material, muitas pessoas perdendo seus empregos, suas empresas. A crise está aí, mas a resposta para a sua vida é, em vez de você priorizar as suas coisas pessoais, ou talvez até materiais,
Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E certamente Ele irá acrescentar as outras coisas. E você sairá dessa crise mais forte e vitorioso, sabendo que Deus tem cuidado de você, porque você tem colocado Ele como prioridade na sua vida. Então a minha palavra para você é: priorize Deus, priorize as coisas do Senhor, e Deus irá acrescentar tudo aquilo que você precisa. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa nesse dia. Amém.